e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos, onde estamos estudando, estamos aí falando sobre médiuns e mediunidades. Estamos falando sobre o processo da mediunidade segundo a doutrina dos Espíritos. E hoje vamos iniciar uma série de vídeos onde vamos abordar, vamos falar, comentar sobre os trabalhos mediúnicos que são realizados dentro dos centros espíritas. E para começar nesse primeiro vídeo, vamos falar de um trabalho que alguns centros espíritas realizam e intitularam esse tipo de trabalho como limpeza dos ambientes espirituais. Primeiro eu vou explicar, vou ali comentar sobre o trabalho, como se processa, como se realiza, e depois eu vou tecer algumas observações sobre o trabalho com base na doutrina dos espíritos, na codificação espírita, com base nos fundamentos doutrinários e os bons espíritos nos deixaram como norte, como farol. Então, como estamos dizendo, alguns centros espíritas, quando passam ali por um processo de tumulto, de desorganização, quando percebe a energia meio complicada ali, os desafios ali das convivências, e mesmo quando não passa por isso, alguns centros, de maneira rotineira, vai colocando ali dentro de uma periodicidade para se realizar o trabalho que se intitulou Limpeza dos Ambientes Espirituais. Então, os dirigentes daquele centro espírita reúnem ali os médiuns, e ali começa um processo de verificação do ambiente espiritual da casa. Então, os dirigentes reúnem esses médiuns ali dentro de uma sala mediúnica e com toda a preparação que nós conhecemos, e o médium vai ali se concentrando, se preparando, prepara-se o ambiente espiritual, prepara-se também os médiuns, e aí os médiuns começam a observar a questão do ambiente espiritual daquele centro espírita. E normalmente ali é dado passividade, alguns espíritos estão ali para bagunçar, para complicar, onde nós chamamos os espíritos, estão dentro de uma ignorância ainda, estão ainda alimentando a maldade, a leviandade. Então há um processo ali de orientação para esses espíritos. Os dirigentes daqueles trabalhos espirituais começam a conversar com esses espíritos, orientar esses espíritos, e ali é feito todo um trabalho de interação dentro daquela casa espírita, daquele centro espírita, onde os médiuns percebem que o ambiente está meio tumultuado, a energia do ambiente, e aí começa um trabalho e ficou intitulado, ficou conhecido como limpeza do ambiente espiritual. Primeiro, eu já vou fazer algumas observações. A doutrina espírita nos ensina, no capítulo 20, que vai falar sobre a influência moral dos médiuns, e quando fala influência moral dos médiuns, é a influência de todos nós, porque todos nós temos mediunidade. Logicamente, como vimos em aulas anteriores, em vídeos anteriores, e alguns têm essa potência mais objetiva, essa sensibilidade, com muita objetividade, outros têm pouca sensibilidade, mas todos nós somos médiuns. E quando o capítulo 20 do Livro dos Médiuns fala sobre a influência moral dos médiuns, está falando da influência de todos nós.
Então, esse capítulo nos diz os bons espíritos, né, são atraídos, né, exatamente pelas qualidades daquelas pessoas que ali estão, né? E qualidades são essas que atraem, né, e propicia ali a manifestação dos bons espíritos. Nós sabemos que a benevolência, né, a bondade, a simplicidade de oração, a humildade, né, de espírito, o desejo sincero de querer aprender, de querer se instruir, né, são os sentimentos nobres do amor fraternal, do respeito aos semelhantes, enfim, né? São esses sentimentos nobres que nós já conhecemos. Todos esses sentimentos atraem os bons espíritos, propiciam um campo favorável aos bons espíritos. Nós sabemos também que os sentimentos acabam repelindo a ação dos bons espíritos e atraindo os espíritos, nós chamamos assim, maus espíritos, ou seja, estão dentro de um campo ainda de ignorância, são, né, o orgulho, o egoísmo, né, a leviandade, a upidez, né, as atrações pelos desejos mais animalizados, o ódio, a vingança, o ciúme, a inveja, enfim, muitos sentimentos, e propicia, né, ali um campo favorável para os maus espíritos, para a ignorância, né, as trevas atuarem, né? O capítulo 21 do livro dos Médiuns, ele irá abordar a questão da influência do meio, né? E exatamente a influência do meio é reflexo dos sentimentos, dos valores, né, dos comportamentos daquele grupo ali. Então, a Ascente Espírita tem um campo magnético e é criado exatamente pelos pensamentos, pelos sentimentos de todos que ali frequentam, de todos que ali trabalham, laboram, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, a influência do meio é reflexo daqueles que ali frequentam. O capítulo 29 do livro dos Médiuns vai falar das reuniões e das sociedades espíritas, porque Kardec ali, os bons espíritos ali intuíram esse nome de sociedade espírita e tem um significado mais nobre, um significado mais objetivo da questão ali dos agrupamentos, né? Quando chegou aqui no Brasil, né, pela influência, pela crença, pela cultura, nós chamamos de centros espíritas, mas lá atrás, no nascimento da doutrina dos espíritos, era chamado de sociedades espíritas e tem um significado melhor, né? É uma sociedade mesmo, é um agrupamento e tem as suas regras, né? E tem a sua convivência ali, né? Se torna uma sociedade. E esse capítulo vai falar muitas coisas, mas eu estou trazendo aqui trechos de alguns capítulos para a gente fundamentar aí as nossas ideias. Então esse capítulo nos diz que a reunião mediúnica ali, ou a reunião dentro daquela sociedade espírita, daquele centro espírita, nada mais é, né, do que essas reuniões é um ser coletivo, é um agrupamento ali, e as qualidades dessa reunião, desse agrupamento ali de seres, tanto encarnado quanto desencarnado, as propriedades, as qualidades, é o resultado do coletivo, né? Então não é nada individual, tudo é o coletivo ali. Fazendo essas ressalvas, eu gostaria de deixar claro esses trabalhos que foram intitulados Limpeza dos Ambientes Espirituais. Esses trabalhos não têm nenhuma base doutrinária. Por quê? Né? E aí eu vou explicar.
Quando o centro está passando, ou a sociedade espírita, o centro espírita, como a gente queira chamar, está passando por algum conflito, a energia está complicada, perturbada, como o pessoal diz, né? na linguagem bem popular, está pesado, está carregado ali, as energias do ambiente, há tumultos, há complicações na convivência. As pessoas vão lá e fazem esse tipo de trabalho, dizendo que vai fazer a limpeza do ambiente. Como eu disse, começam ali a dar atendimento a espíritos que estão ali presos no campo magnético daquele ambiente, né? E começa ali todo um processo de orientação a esses espíritos, e os médiuns e aqueles dirigentes saem dali daqueles trabalhos e dizendo assim, o trabalho foi muito intenso, né? O trabalho foi muito pesado, né? Nós conseguimos isso, aquilo, né? E aí, quando eu falo e esses tipos de trabalho não tem nenhuma base doutrinária, por quê? A gente aprende, né, Jesus, o grande mestre, o grande farol que ilumina toda a humanidade. Jesus ali no capítulo 24, versículo 28 do Evangelho segundo Mateus, de forma simbólica, Jesus já nos dá o fundamento desse processo. Então Jesus nos diz assim, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Né? Então, se há algo está podre, se há algo está imperfeito ali dentro, ou seja, vai atrair os maus espíritos, né? Os urubus, os abutres. Né? Então, os abutres, ele tem uma finalidade, ou seja, consumir aquilo está podre, né? E numa linguagem trazendo essa simbologia, o que atrai os maus espíritos são as imperfeições que nós alimentamos, né? Então, quando isso acontece dentro de um centro espírita, ao invés de reunir os médiuns, né, e fazer a verificação do ambiente, verificar como está o ambiente, dar essa passividade aos espíritos que estão ali, onde vão colocando os nomes, sofredores, espíritos ignorantes, espíritos maldosos, né? E vai orientando. Ao invés de fazer isso, né? Isso é uma fuga de compromisso com um próprio processo de autoconhecimento, de reforma moral. Porque os grupos espíritas, os agrupamentos espíritas, sociedades espíritas, os dirigentes, em vez de procurar perceber, né, e as pessoas ali procurarem perceber onde estão falhando, onde pode melhorar, né, nas suas condutas, e aí é mais simples reunir os médiuns e fazer esse tipo de trabalho dizendo que vai limpar o ambiente espiritual, porque é uma fuga da realidade, né? É um mecanismo de fuga consciencial. E aí, o que os bons espíritos nos orientam? Se nós não conseguimos resolver os nossos conflitos íntimos de relacionamento, de convivência fraternal, se nós não temos capacidade de perceber o que está levando aquelas condutas, né, e aquelas energias dentro do centro espírita, nós devemos ter a humildade de reunir os médiuns, sim, né, reunir os médiuns, preparar o ambiente, né, e sintonizar com os bons espíritos que presidem os trabalhos espirituais. Ter a humildade de pedir licença a esses espíritos e perguntar a eles aonde nós estamos falhando, como nós devemos, o que nós devemos fazer para melhorarmos o ambiente ali fraternal, o ambiente de convivência dentro daquele centro, e logicamente vai melhorar
o ambiente espiritual. O ambiente espiritual é reflexo das mentes, dos corações daqueles que ali estão nessa convivência. Ao invés de nós perguntarmos aos benfeitores espirituais como devemos proceder, se os bons espíritos têm alguma orientação para nos passar sobre a questão do comportamento, da boa convivência, e eu afirmo sem medo de errar, e se os médiuns conseguirem sintonizar com esses bons espíritos, vai vir orientações, porque os espíritos, eles mesmos nos orientam, os bons espíritos, e eles estão ali para nos auxiliar a nos melhorarmos, né? Para que a gente possa melhorar na questão moral, né? No crescimento espiritual. É uma ajuda mútua, mas nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque como os bons espíritos nos ensinam, e todas as imperfeições morais, todas as imperfeições são como portas abertas ao acesso, né, à entrada dos maus espíritos. Mas a imperfeição e os maus espíritos, os espíritos que estão na ignorância, eles mais usam para ter esse acesso é o orgulho, porque nós não admitimos as nossas imperfeições, nós não queremos trabalhar as nossas imperfeições. E aí é onde nós saímos, nós achamos, não, vamos reunir os médiuns, vamos fazer verificação aqui do ambiente espiritual, vamos dar essa passividade a esses espíritos que estão perturbando, e aí isso aumenta o nosso ego, nós nos colocamos numa posição superior, e ali nós estamos no comando, né? E o problema é os maus espíritos, os espíritos que estão ali, né? O problema são os abutres, os urubus, nessa linguagem que Jesus nos trouxe, mas ninguém quer ver a carniça, ou seja, aquilo que está podre, as nossas imperfeições, ninguém quer trabalhar isso. E quando nós sintonizamos com os bons espíritos, eles vão nos orientar, né? E aí nós sabemos que a oração, as vibrações no ambiente, tudo são recursos que ajudam. Em vez de reunir os médiuns ali e fazer essas orações, essas vibrações como nós falamos, né? E depois se ligar também com os bons espíritos, pedir orientação de como proceder, de como caminhar, o que devemos fazer para melhorarmos as nossas convivências, né? A nossa questão ali de convivência dentro do centro espírita, nós não fazemos isso, porque nós temos medo da resposta que virá, né? Eu não estou falando aqui de resposta de espíritos que se dizem espíritos superiores, bons espíritos, e vem ali dizendo para a gente tomar vergonha na cara, a gente tem que mudar isso. Não é isso não é resposta dos bons espíritos, né? Porque se for para dar esse tipo de resposta, eu mesmo dou, né? Eu sou um espírito inferior e eu, mesmo assim, eu não vou dar um tipo de resposta desse, né? Eu tenho ali a questão da empatia, né? Se coloco ali no lugar do outro também. E eu estou falando isso porque nós temos que sintonizar com os bons espíritos realmente. E aí nós vamos perceber a dificuldade dos médiuns de sintonizar com os bons espíritos, né? Nós estamos acostumados a fazer esse tipo de prática, né? Essas práticas são alimentadas por muitas e muitas encarnações dentro dessa ignorância, dentro dessas crenças. A gente quer limpar o externo, mas nós não queremos limpar o interno. É mais fácil a gente dizer que o ambiente está assim, e aí nós iremos ali doutrinar os espíritos, conversar com os espíritos, né, orientar os espíritos, utilizar os médios para isso. Aí os médios sintonizam com aquelas energias, e às vezes essas energias não estão nem lá no centro, né? Às vezes nem o centro está passando por esse processo, mas os próprios médios acabam sintonizando, porque está doutrinado, está condicionado a fazer esse tipo de trabalho e não observam. E o problema às vezes não está ali,
né, dentro daquele ambiente, né? Logicamente as pessoas, como nós falamos, os grupos, vai trazer essas energias para o ambiente. Mas eu falo, e o problema não está ali no sentido desses espíritos que vêm ali dar manifestação dentro do centro. Às vezes não está ali no ambiente espiritual. Aí acha essa porta aberta porque as pessoas se reúnem ali para atraí-los, né? Porque querem colocar a culpa em alguém, e aí é fazer essa limpeza externa, e não esquece, a limpeza é interna, né? Esquece, a limpeza é interna. E eu estou fazendo essa crítica e bem contundente para que a gente possa refletir nessas atitudes, né? Porque quantas asas espíritas eu já percebi, né, e fazem isso. Eu tive a oportunidade de frequentar algumas casas, eu percebi isso. E os dirigentes ali, de tempos em tempos, reúnem os médios para falar e vai fazer a limpeza do ambiente espiritual, para falar e vai ali fazer um trabalho intenso, um trabalho muito pesado, um trabalho que vai trazer harmonia para casa. E eu fico olhando essas atitudes e dói muito o coração, né? Porque é falta de estudo das verdadeiras bases, dos verdadeiros fundamentos da doutrina dos espíritos. Como eu disse, todo centro vai passar por conflito. O centro é uma sociedade, é um agrupamento de pessoas. E a gente está passando aí por uma aprendizagem, um aprendizado de convivência. Nós precisamos respeitar o outro, nós trazemos essas imperfeições na nossa alma, e como os Espíritos falaram para nós, a maior, né, e mais propicia esses processos é o orgulho, porque nós não admitimos e somos invejosos, nós não admitimos e somos ciumentos, nós não admitimos e somos prepotentes, arrogantes, presunçosos. Não, a gente não admite isso. E a gente projeta no externo, e aí a gente doutrinar espírito, criar esses ambientes, né? E chamamos de limpeza, esses trabalhos que chamamos de limpeza dos ambientes espirituais, e não realizamos a coisa certa. Primeiro temos que observar onde estamos falhando. Se a gente não consegue fazer isso, aí existem os bons espíritos que presidem os trabalhos, e eles vão orientar com certeza, porque o trabalho é solidário. Se a gente tiver a humildade de sintonizar com esses irmãos, né, tiver a capacidade para isso, porque os médios, voltam a falar, estão condicionados a viver aí nas energias mais baixas. A gente precisa elevar o padrão, né? Tem muitos médios que têm dificuldade de sintonizar com os bons espíritos. Se a gente sintonizar com eles, perguntar humildemente se eles podem nos orientar, como nós devemos proceder, quais atitudes tomar, porque nós estamos tendo dificuldade de resolver aquele tipo de problema, com certeza eles vão passar uma orientação, não fazer a lição para nós, mas vão nos dar a orientação para que a gente possa resolver ali os conflitos íntimos, né? Nós precisamos ter muito cuidado com esses tipos de trabalho, porque isso cria uma falsa impressão de domínio, né, de controle, e exatamente o contrário. Nós estamos tendo controle de nada, às vezes estamos criando campo para ir a ignorância predomine, né? Lógico que nós estamos falando aí dos trabalhos especializados de desobsessão, e nós vamos comentar em vídeos mais à frente. Nós não estamos falando de trabalho de auxílio, de socorro, de orientação. Os espíritos estão em sofrimento, estão desorientados, os espíritos estão ainda dentro de uma leviandade, dentro de uma maldade. Existe esse tipo de trabalho também, mas nós estamos falando aí desse trabalho que foi intitulado Limpeza dos Ambientes Espirituais. E a palavra já, né, limpeza, né? São misturas de crenças, né, no nosso país, da nossa cultura, e a gente vai misturando isso à doutrina dos espíritos, né? A única coisa que a gente deve limpar realmente é a nossa alma, a alma e somos, né? Nós devemos transformar ali
as nossas imperfeições. E eu vou finalizando esse vídeo e trazendo um pensamento de um grande psicanalista, de um grande estudioso da alma humana. Ele dizia assim: e ninguém se torna, ninguém pode se tornar um ser iluminado somente imaginando figuras de luz. Ninguém pode se iluminar imaginando figuras de luz. Não é assim o processo. Ali nós acharmos mentalizar luz. Tem alguns grupos mentalizando como proteção da asa pirâmides, mentalizando globos, e diz que está tudo protegido. Vamos mentalizar um globo e circundando todo o ambiente espiritual. Vamos mentalizar uma pirâmide, vamos fechar e está tudo protegido aí na casa. Vamos acender umas tochas de fogo branco, vamos queimar todas as imperfeições. Isso tudo é ignorância. Nós estamos infantilizando o movimento espírita. Essas atitudes é muito infantil, são muito infantis essas atitudes, não condizem com a verdadeira base do espiritismo. Então ninguém vai fazer uma proteção da asa só mentalizando. Nós precisamos fazer a proteção da asa com as energias do amor, as energias do respeito, a energia solidária, fraterna. Isso sim iria um campo magnético favorável à presença dos bons espíritos. Agora, mentalizar a pirâmide, mentalizar campos de força, mentalizar tochas de fogo branco, como eu já vi em alguns movimentos de grupos espíritas utilizando esses termos, isso de nada serve, isso é só fantasia da cabeça do espírito e não é enfrentar a própria realidade e a transformação interior. Nós mudamos o ambiente com a mudança do nosso próprio ser. Trouxe aí várias provocações, vários questionamentos e os irmãos possam participar, comentar. Nós estamos aí deixando a nossa opinião com base dentro da doutrina espírita, aquilo e nós compreendemos da doutrina espírita. Se alguém quiser fazer alguma observação, fique à vontade, lógico, com respeito, e com base também nos fundamentos da doutrina espírita. É através das conversações, é através dos estudos que nós vamos crescendo, evoluindo e só vamos depurar e sentimos através da convivência, da prática, do exercício do amor na vida prática. Essas são diretrizes da doutrina espírita. Aqueles que não se inscreveram no canal, vou convidar os irmãos que possam se inscrever, e a gente possa participar mais para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas, e auxiliar muitos dentro desse campo de informação, a mediunidade, os médios. E Jesus nos abençoe e o alto nos ilumine sempre. E assim seja.